polêmico e até quero que você me explique direitinho, porque eu como leigo, né? Por exemplo, tela. Sim. Tela para criança, não só criança autista, né? Para criança. A gente sabe que todos os médicos falam do tempo de tela, que não pode deixar o tempo inteiro, etc e tal, porque prejudica, né? Tudo. Ok. Mas o que a gente acabou de falar, a mãe que precisa fazer a comida, o pai que precisa trabalhar, e às vezes a criança só fica quieta com a tela. Claro, tu não vai botar a criança 24 horas na frente da televisão, mas só consegue fazer as coisas quando está na tela. Eu estou falando porque, às vezes, confesso, às vezes eu faço isso. Tá? Porque eu trabalho com criatividade, então eu preciso de um ambiente meio que de silêncio para conseguir criar alguma coisa do zero. E com criança chorando, com criança batendo, e complica, né? Então, vem cá, pego ele, boto no YouTube, ele fica ficcionando por trem, bota no trem e fica lá, piuí, piuí. E aí eu consigo trabalhar. Tá, mas e aí? Eu tô fazendo mal? Tô fazendo bem? Tô fazendo mais ou menos? Pode me dar um tapa na cara, vai lá. Na realidade, eu falei que o ambiente é o que a gente tem, que a gente pode mudar para estabelecer boas conexões. E aí a gente sabe que a tela não estabelece boas conexões. Né? Porque, olha só, eu estou falando de um ambiente cerebral que está em desenvolvimento. O que esse cérebro ele entende? Ele entende o seguinte: se eu estou sendo muito exposta à tela, o que eu preciso para eu ser muito boa nessa exposição da tela? Eu preciso de percepção visual. Então, a criança ela fica boa na percepção visual. Só que, para eu ficar lá na frente da tela, eu preciso falar? Não. Eu preciso me comunicar? Não. Então, o meu cérebro ele entende assim: eu preciso trabalhar muito essa percepção visual, mas eu posso deixar de lado a minha área da linguagem, a minha área da comunicação. E aí, o que acontece? Eu começo a fazer boas conexões visuais e deixo de fazer conexões de fala, de comunicação e interação. Você acaba pontuando. Sim. Tu não faz num todo. Só que o nosso cérebro ele é muito inteligente. E aí, assim, se eu não faço, se eu entendo que ele entende assim, eu não preciso disso. Aí eu não preciso disso, eu vou lá e tiro aquilo ali tudo fora. O que eu fiz não foi bom, ele vai lá e corta. Que é a tal da poda que o povo entende, às vezes, um pouco diferente. Aí ele vai lá e corta. E aí eu fico com menos conexões nessas áreas. Tá? Isso já está mais do que comprovado. Que a tela ela causa malefício nesse padrão de mielinização cerebral, que é essa formação de rede, através da substância branca. Então, essa é a primeira coisa. Sem falar em outras questões, né? Sedentarismo, obesidade, essas questões todas. E hoje, né, a gente vive um problema enorme relacionado à tela. Né? Saiu até um livro recente que chama Geração Ansiosa, né? Muito interessante sobre o malefício da tela nos tempos modernos. Essa tela aqui, ela causa malefício para a gente, que é adulto. E que tem o nosso cérebro, ele está formado. Tá? Ele está formado, lógico, ele dá uma lapidada. Às vezes, assim, dependendo da idade, ele já está mais que ladeira abaixo, a gente já está perdendo mais do que ganhando, mas... Conexões não estão muito boas. Não estão muito boas, a gente começa a perder, isso é verdade. Né? E aí a gente pega essa tela e a gente fica ali mexendo na tela. Você já reparou que é muito rápido, né? Muito rápido, que assim, muda de um assunto para outro numa rapidez incrível. Sim. Então, o assunto que aparece é aquele que te interessa. Então, como é que uma pessoa... Vamos pegar um adolescente. Um adolescente que fica ali naqueles assuntos muito rápidos. Você vê que ninguém lê... Assim, você vai ver média de assistir o vídeo. Qual a sua média de que foi assistido? É super baixa, né? É 15 segundos. Sim. É um negócio super rápido. Como que essa pessoa que vê uma série de assuntos o tempo todo, como é que ele lê um livro?
Não lê, né? Ele não lê, né? Ele não lê porque ele não aguenta, sabe? Porque o livro demora, né? Ele trabalha com a criatividade, né? Exatamente. Só que, gente, assim, a gente precisa ler o livro, porque assim, se a gente não lê o livro, olha a quantidade de coisas que a gente está deixando de estimular quando a gente não lê o livro, né? Quando a nossa informação é uma informação superficial, rápida, né? Então, assim, e a gente está começando a ter consequências disso na sociedade, né? Eu falo isso até, por exemplo, eu dei aula de medicina durante muitos anos, né? E antigamente, eu tenho 30 anos de formada. Então, antigamente, na minha época de aluna, a gente não tinha internet, né? Uhum. Quer dizer, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada disso. Como que a gente estudava? A gente estudava no livro. Então, a gente ia lá, pegava o livro, fazia resumo, né? Estudava aquilo ali, assistia a aula do professor, copiava, aquela coisa toda. Beleza, era assim que a gente estudava. Como que o aluno estuda hoje? Poucos alunos pegam o livro. Eles pegam uma aula... Bota no YouTube, coloca na velocidade 2, blá, 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 blá. E é isso que ele estuda. Então, a gente está vivendo uma superficialidade. E isso acaba... Ele não absorve isso. Não, é muito superficial, é tudo muito raso. Ele vai lembrar na prova, vai fazer, mas depois... Mas é muito raso, porque o conhecimento... eu dei o exemplo da medicina, mas isso a gente pode jogar para qualquer lugar. O conhecimento, ele é uma construção, né? Então, assim, se você tem que construir esse conhecimento. E não pegar uma coisa que alguém está dando mastigada para você e você pegar aquilo ali superficialmente. Só que hoje a geração que a gente tem aí, né, é uma geração do conteúdo rápido, raso e superficial. Uhum. E aí a gente vai ter, assim, a gente já está tendo problemas na sociedade por conta desse conhecimento raso, superficial. E as pessoas gostam disso, né? E quando você fala outra coisa, você é obsoleta, né? Você tá velha, bolha, né? Não está ali. Mas, assim, isso é muito sério, né? Então, assim... E tanto que por isso as pessoas acreditam em fake news. Por isso, você faz, às vezes, um conteúdo para o Instagram, um conteúdo super elaborado, você vai ver... 4 pessoas assistiram. Uhum. Aí você escreve uma bobagem qualquer da sua vida, ou faz uma brincadeira, ou conta uma piada, 1000 pessoas assistiram, curtiram, viralizou. Só viraliza bobagem, gente. Não viraliza nada que seja sério. Nada construtivo, né? Nada construtivo, porque é superficial. E aí a gente está pegando as nossas crianças que estão em formação e a gente está dando isso na mão deles, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Uma outra questão da tela, que eu acho que é tão ou mais complicada, é que assim, você tem obrigatoriamente que saber o que o seu filho está vendo na internet. Sim. Por quê? Você não vai pegar uma criança, vamos supor, você vai pegar uma criança de 8 anos de idade e deixar ela numa praça pública do Rio de Janeiro? Nem... De jeito nenhum. Ferrando. Por quê? Porque ali ela está sujeita a uma série de perigos. Sim. Mas você deixa uma criança de 8 anos dentro de um quarto... Trancado com uma internet que você não sabe o que ela está se expondo. Sim. Ali ela não está na praça pública do Rio de Janeiro. Ela está com aquilo ali aberto para o mundo. O meu com 4 anos eu fui ver o conteúdo no YouTube... Quer dizer, ele estava na sala assistindo, eu passei para beber água, aí quando eu olhei para a tela, estava lá tipo um negócio esfaqueando o outro. Falei, tira, feio, tira. Aí, tipo, quando fui ver o histórico, era uma pancada uma atrás da outra, com uns bonecos meio cabulosos, com sangue. Falei, que isso, gente? Que coisa para criança. Aí tentei ainda... Ele dava o jeito dele, não sei como, cara, 4 anos ele Sim. conseguia ver de novo. Então, realmente foi que eu botei. Aí depois que eu botei o computador do meu lado e aí eu meio que estava controlando o que ele Você tem que via, controlar o que ele entende? Vê. Aí ele mudou o foco completamente. Agora eu vê vídeo de trem, vídeo de brinquedo, de Lego.
Aí fica mais tranquilo. Mas já vi que não é o certo ainda. Não é. Você me convenceu. Existe uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o uso de telas na infância. E assim, a tela 0, até os 2 anos, 2 né? anos, de 2 a 5, 1 hora de tela em 24 horas. É isso que eu ia perguntar. Se tem um períodozinho... 1 hora de tela em 24 horas. De 6 a 10 anos, 2 horas de tela em 24 horas. A partir disso, tem que vir assim, um bom senso, né? Em torno de 3 horas de tela, mas sempre, obrigatoriamente supervisionado. Sim. Né? Esse livro que eu estou falando, né, Geração Ansiosa, ele faz uma proposta que é muito interessante, mas que é assim bem difícil das pessoas encararem isso, acolherem, né? Porque uma coisa que ele diz é sobre você não dar o celular para o seu filho, né, até a idade de 14 anos. É complicado. Né? Não deixar o acesso a redes sociais até 16 anos. Eita. Isso seriam medidas de proteção à infância. Né? Então, assim, eu acho que é uma mudança que tem que haver uma mudança de mentalidade, né, das pessoas. E um cuidado com isso. Né? E uma outra coisa que a gente tem que falar, gente, criança não tem privacidade na internet, tá? Não, assim, os pais precisam saber o que essas crianças estão assistindo. Não é deixar isso sair. Não é deixar isso sair. Ah, mas você não pode invadir a minha privacidade. Não, eu posso. Pode. Pai? A mãe? Ué. Eu posso. Quem pode são eles, né? Eu posso. Eu posso invadir a sua privacidade, sim, em relação ao conteúdo que você está vendo na internet. Porque do mesmo jeito que você não deixa ele na praça pública, você não vai deixar ele exposto a qualquer coisa o que ele quiser ver. Entendeu? Com quem ele quiser falar.